Olá, que bom que estamos mais uma vez aqui reunidos para nos encontrarmos com Jesus. E esse encontro é tão gostoso, onde nós sentimos a presença dos mensageiros de Jesus aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando com tanto amor. E vamos entrar em conexão com esses amigos, fazendo a nossa oração. Tão importante esse contato com essa espiritualidade tão querida. E no momento em que nós fazemos a prece, nós conseguimos estar bem próximos deles. Então, assim, se for mais fácil, que cada um possa fechar os seus olhos. E nesse instante, Jesus querido, nós estamos indo ao seu encontro para encontrarmos a paz, a alegria, a coragem, a força e o entendimento. Jesus, que cada um de nós que está aqui hoje, reunido em seu nome, possa receber a luz que ilumina o nosso caminho, que possamos receber os fluidos benéficos do teu amor, da tua paz, que saiamos daqui abastecidos de coragem e de fé. Se conosco, Jesus, nos dando a força para caminharmos, para levantarmos, para prosseguirmos adiante, que possamos aprender a nos amar, aprender que somos filhos do Pai, que temos amor em nosso coração. Jesus nos dê a compreensão e a coragem de praticarmos os teus ensinamentos. E unidos a essa espiritualidade amiga, nós iniciamos a assistência espiritual de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus queridos, hoje nós vamos conversar sobre esse amor de Jesus, sobre o amor que Jesus tem por cada um de nós. E eu busquei num conto do Irmão X, psicografado por Chico Xavier, que é o livro Contos e Apólogos. E nesse conto, Nos Caminhos do Amor, o Irmão X narra, né, ele tira de um fato que realmente aconteceu e mostra para cada um de nós como Jesus agia, como Jesus nos ama e respeita as nossas escolhas, e como Jesus prepara o momento certo para atender os nossos pedidos. E talvez muitos de nós, como nós vamos ver na personagem da história, já tenhamos chamado Jesus de um jeito equivocado, que só depois de bater muito a cabeça, de sofrer, é que nós vamos estar mais maduros e prontos para acolher o abraço de Jesus. Essa história, como eu disse, aconteceu há muito tempo, na época de Jesus, porque o personagem é Jesus. Ali em Jerusalém, Jesus estava perto do templo e uma mulher muito bonita, toda produzida, bem vestida, vê Jesus passando, não sabia quem ele era, repara que ele era um nazareno pela maneira que ele usava o seu cabelo, a sua barba, mas o que chama atenção naquela mulher é que aquele homem, ele
ele transmitia algo diferente. O olhar calmo, luminoso, os cabelos ao vento suave, aquele sorriso que envolvia, mas ao mesmo tempo era um sorriso de paz, mas de tristeza. E na hora que ela bateu o olho naquele jovem, aquele homem, o coração dela disparou. Ela não conseguia explicar direito o que ela sentia. E aí, natural, ela se arrumou, aquela túnica dela, não é? Ensaiou um olhar sedutor e foi em direção àquele homem. E quando chega perto de Jesus, ela, com a voz assim melosa, ela diz: Meu jovem, o meu coração é como uma ânfora cheia de perfumes deliciosos. Eu tenho uma loja de essências finas e nessa loja você pode encontrar toda a felicidade que você precisa. E nesse momento ela apontou ali para uma casa grande, cercada de rosas, de árvores, uma casa bem acolhedora, e ela continuou a explicação. Muitos peregrinos cansados me procuram para descansar, e aqui nos braços da minha juventude, eles encontram o prazer que consideram a coroa da vida. Nem o lírio mais formoso tem a carícia dos meus braços, e nem a romã tem o mel dos meus lábios. Vem comigo, eu te ofereço um leito macio, tapetes dourados, um vinho embriagante. Vou acariciar os seus rosto, os seus braços, vou tirar o peso da sua viagem. Seus pés vão repousar em água de nardo e você vai escutar feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho músicos e dançarinas acostumados aos palácios mais chiques. E Jesus escuta, mas não diz nada. Aquela mulher estranha a mudez e pergunta, quase que implorando: Por que você não me responde? Eu vi uma chama diferente nos teus olhos e eu faço esse convite porque eu te amo. Eu tenho tanta sede de carinho. Eu tenho uma sede de um amor que complete a minha vida. Vamos, aceite o meu convite. E naquele olhar sedutor, com aqueles gestos envolventes, ela se aproximava de Jesus. E Jesus mantinha a serenidade, sem se deixar levar por aquelas palavras. E acostumada aos homens que não resistiam aos seus apelos, ela começou a se irritar, porque aquele homem ali estava indiferente ao seu convite. Você não vem? E constrangido pela insistência e pelo olhar ardente, Jesus apenas diz: Agora, agora não. Depois, quem sabe? Imaginem uma mulher acostumada a tudo isso, a ser irresistível. Sentiu-se rejeitada, humilhada, e a reagiu com ironias, com zombarias, saindo dali, desprezando e menosprezando. Seguiu a sua vida de vendedora de perfumes, de vendedora de ilusões, e nisso se passaram 2 anos. Ali naquela região tinha um lugar que era considerado milagroso. Era um tanque de Betesda. Naquele lugar, as pessoas ficavam ali esperando as águas borbulharem para serem atendidas. E Jesus estava naquele lugar, porque ali haviam muitos doentes, paralíticos, e Jesus ali estava curando, consolando os sofredores.
Foi quando entrou uma senhora, já idosa, e com toda a simplicidade, pede que Jesus pudesse acompanhá-la, porque tinha uma pessoa assim muito atormentada, muito necessitada. E Jesus, olhando, sabendo já o que esperaria, atende e vai com ela. Eles chegam num lugar afastado, numa casinha muito simples, escura, e ali num leito bem simples, um corpo coberto de chagas, gemendo de dor. Era aquela antiga vendedora de perfumes. Agora, tomada pela lepra, a pele antes sedosa e macia estava coberta de úlceras, escurecida, o rosto deformado, aquelas feridas abertas, espalhadas pela carne, sujas, mal cheirosas. Da antiga beleza, só restavam aqueles olhos fundos, cheios de perguntas. Ninguém tinha coragem de chegar perto dela. Imagina, né? As pessoas que tinham essa doença eram expulsas, mas aquela senhora estava ali, apiedada daquela mulher. E quando Jesus olha para aquela moça, para aquela mulher, e aquela mulher olha para Jesus, ela o reconhece. Era aquele mesmo jovem nazareno, com a mesma presença suave, firme. E dessa vez, Jesus abriu os braços, mas com uma ternura, com um amor tão grande e convida: vem a mim, você que está sofrendo. A casa do meu pai, a esperança nunca acaba. Naquela hora, ela se sente assustada e ao mesmo tempo com vergonha. Ela tenta até recuar, mas a dor que ela sentia era tão grande, que ela mal conseguia se mexer. E Jesus, cheio de compaixão, se inclina e dá um abraço naquela mulher. E juntando as últimas forças, com a voz fraca, ela consegue dizer: você é o Messias Nazareno, o profeta que cura, que anima, que consola. O que você veio fazer perto de mim, uma mulher tão miserável? Jesus sorri e responde: Eu, eu vim atender o seu pedido. E na hora ela se lembra do seu primeiro encontro, quando ela convidou Jesus para ir à sua casa. E Jesus, fazendo-a recordar daquele encontro, diz: eu também vejo nos seus olhos uma chama diferente, e é por te amar que eu estou aqui. Essa cena mostra o tamanho, não é, do amor de Jesus por nós. É um amor tão grande, mas tão grande, que trouxe Jesus até esse planeta para nos ensinar a deixar de lado as escolhas erradas e seguir na direção de Deus. O amor de Jesus é tão grande que envolve o planeta inteiro, que ilumina os nossos corações cansados, machucados, confusos como o daquela mulher. O amor de Jesus é tão grande por nós que às vezes às vezes não, acho que nós não conseguimos ter a dimensão desse amor. E quantas vezes nós agimos como crianças mimadas? Nos prendemos às aparências, aos prazeres passageiros, à vaidade. Não conseguimos enxergar ali o que está na frente, que está além
do que o imediato. E Jesus, ele quando enxergou aquela moça, ele não viu só uma mulher bonita, mas ele viu uma mulher, uma jovem, que estava seguindo o caminho inadequado, mas sabia que um dia ela ia abrir o coração, porque Jesus conhece cada um de nós ali a fundo. Jesus sabe o que nós somos capazes de fazer, sabe o que se passa no nosso coração e tem paciência para esperar o dia que nós vamos abrir o coração para Ele. Do mesmo jeito que ele sabia que a vendedora de perfumes um dia está pronta para recebê-lo, ele sabe que nós, mais cedo ou mais tarde, também vamos querer segui-lo. Quem sabe nós também já não vivemos naquela época? Quem sabe nós não quisemos ouvir Jesus, não quisemos largar certas ilusões e precisamos, como a nossa personagem, passar por uma situação tão dolorosa para enxergar a verdade e aceitar o convite de Jesus. Todo mundo já ouviu aqui, né? Se não for pela dor, pelo amor é pela dor. E a dor, né, é essa nossa amiga que abre os nossos olhos. Mas o que eu quero falar hoje, né, também, é que se nós estamos aqui nesse encontro com o Evangelho, é porque nós estamos mais preparados para dizer sim para o abraço de Jesus. Longe da perfeição, mas nós temos já boa vontade. Nós estamos dispostos a lutar contra as nossas tendências. Nós queremos seguir os passos de Jesus. Nós nos dispomos e estamos trabalhando em seu nome. E aos pouquinhos nós vamos percebendo que a felicidade que nós tanto desejamos depende das escolhas conscientes que nós fazemos, das escolhas do caminho que Jesus nos mostrou, da mudança interior, de seguir as leis de Deus. A doutrina espírita e próprio Jesus já diziam que a Terra é uma passagem, uma escola, é um hospital. E por isso aqui a gente se trata, mas também se aprende. Então nós temos aqui um grande educandário que oferece tudo o que nós precisamos para o nosso crescimento, se nós soubermos aproveitar as lições. Por isso que nós vamos pensando que Deus coloca à nossa disposição tantas oportunidades de nós crescermos. Deus tem um plano para cada um de nós. O que Deus espera de cada um? Que nós cresçamos, que nós possamos ser mais amorosos, mais inteligentes, que nós possamos aprender a viver a vida de uma maneira mais sábia, mais amorosa. Então Deus dá oportunidade, não dá castigo. Então, quando nós sentirmos, às vezes, aqueles momentos que dá uma inquietação, uma angústia, vamos lembrar o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou aqui à toa, tem um propósito. Então, vamos pedir coragem, paciência, serenidade para encarar os desafios, para encarar os medos, as incertezas. Por isso que Jesus disse que nós orássemos, que nós recorrêssemos a Ele nos momentos em que nós estivéssemos com dor, porque aí o fardo ia ficar mais suave. Porque na hora que nós oramos, nós abrimos os braços para sentir o abraço de Jesus. E nesse abraço, Jesus nos sustenta e nos ajuda a desatar os nós da nossa caminhada. Então, quando
Às vezes o coração está tão assim apertadinho, o desânimo está maior que tudo. Não vamos nos deixar levar. Nós vamos acreditar que nós somos limitados. Nós vamos lembrar de Jesus. Lembrar que Jesus não nos humilha, que Jesus não acusa. Jesus humilhou aquela vendedora? Jesus acusou? Não. Jesus foi lá e disse: Eu estou aqui porque você está sofrendo. Então, nós somos todas essas vendedoras de perfumes. Nós somos sofredores, doentes da alma, que precisamos muito do abraço de Jesus. Então, vamos nos enxergar como Jesus nos enxerga? Filhos de Deus, equivocados na maioria das vezes, mas com um potencial enorme de superação. Assim como nós conseguimos fazer bobagens, nós também conseguimos fazer coisas muito maravilhosas. E lembrar que quando estamos desesperados, nós só aumentamos o nosso problema, criando mais desequilíbrio. E a atitude que mais ajuda é a confiança, junto com a disposição em mudar. Então, aqui nós vamos mais uma vez lembrar: a oração é aquela ferramenta poderosa para nos tirar do fundo do poço. Então, vamos orar, vamos pedir para Deus nos ajudar, para Jesus sossegar o nosso coração. E no meio de toda aquela tempestade, mesmo estando no olho do furacão, nós vamos saber que estamos de mãos dadas e que a calmaria está nos esperando. Então, quando quando a vida virar do avesso, nós vamos lembrar da vendedora. A vida dela não virou do avesso? Da riqueza, daquela extrema miséria. E por que será que aconteceu isso? Por que será que essas situações tão desafiadoras acontecem? Para nós podermos abrir os olhos e enxergar o que antes nós não víamos. Às vezes é uma doença, um aperto financeiro, nos despedirmos de alguém que nós amamos, uma separação, uma demissão, ou seja, tudo aquilo que quebra a nossa rotina e nos obriga a pensar, a repensar a nossa vida. Na hora parece um fim do mundo, não parece que a situação não resolve, mas vamos pensar que às vezes é Deus nos tirando de um buraco para nos colocarmos numa situação melhor. É Deus nos encaminhando para uma estrada segura. Então, nós que estamos aqui percorrendo essa jornada de obstáculos, enquanto nós estamos engatinhando nesse nosso progresso, Deus está cuidando de nós. Deus está colocando no nosso alcance tudo que nós precisamos. Então, vale a pena se apegar na esperança, na fé, na perseverança. Vale a pena acreditar que nós somos capazes de vencer o mundo. Vale a pena nós termos certeza de que, por maior que seja a dor, o golpe, a provação, não vamos desanimar, porque Deus está ao nosso lado. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está conosco, trabalhando em silêncio a nosso favor. Eu desejo sinceramente que todos nós possamos guardar a imagem daquela mulher leprosa, se sentindo derrotada, caída, sendo erguida nos braços de Jesus. Mas lembrar do que Jesus disse para ela naquele momento: agora eu vim atender ao seu pedido. Quem sabe nós já pedimos a Jesus a felicidade pelos caminhos da ilusão.
Mas hoje eu tenho certeza que nós podemos refazer os nossos pedidos com outra maturidade e pedindo: Jesus, me ajuda a te seguir. Que Jesus envolva cada um de nós no amor, que você possa se sentir fortalecido nas lutas do dia a dia, porque Jesus está aí do teu lado. Que nós possamos deixar essa luz, essa chama diferente, brilhar também nos nossos olhos. E que ao Jesus chegar perto de nós tenhamos essa força de dizer: Jesus, eu quero caminhar contigo. E assim, caminhando juntos de Jesus, nós vamos nos preparando para recebermos o passe. Mas antes, nós vamos doando o nosso amor, as nossas energias, que são energias tão poderosas, energias que são utilizadas por Jesus para levar o seu amor, a sua presença, a sua paz a todos os locais onde há dor e onde há sofrimento. E assim nós vamos nos unindo a Jesus, sentindo que nesse instante Jesus está aqui ao nosso lado, nos abraçando. E nesse abraço que nós recebemos tanto, nós também somos capazes de doar. Doar o amor, doar a paz, doar a alegria, a esperança, a força, a fé, a coragem e o bom ânimo a tantos corações sofridos. Que todo local que haja a angústia, a tristeza, a desilusão, a desesperança, a doença, possa receber a visita de Jesus, recuperando o ânimo, recuperando a alegria e a coragem. Que essas energias envolvam o nosso planeta em muita paz, envolvendo em discernimento, em despertar aqueles corações que ainda se comprazem no mal, que ainda utilizam o poder para subjugar, que ainda pervertem as mentes, vibrando lucidez a todos aqueles que se iludem vendendo seus corpos, que se iludem pelo poder passageiro, que Jesus possa encontrar lugar nesses corações e que todos possam despertar para essa verdade. Que haja paz, união, fraternidade, harmonia e respeito em todos os lares, em todos os ambientes de trabalho, em todas as comunidades religiosas. Que a mensagem da lei divina, que se manifesta em todos os credos religiosos, possam germinar no coração da humanidade. Vibremos para nossos casos particulares, para os nossos amigos, entes queridos doentes ou que estão passando por momentos difíceis, que eles também sintam esse abraço de Jesus. Vibremos pelo nosso lar, pelo nosso local de trabalho, que nós possamos, nesse instante, juntos desses mensageiros de Jesus, recebermos esses fluidos salutares, essa energia que está sendo derramada sobre a água que deixamos aqui ao nosso lado e sobre cada um de nós. Que nós possamos, de coração aberto, absorver essa transmissão de energias desses benfeitores espirituais, esses fluidos salutares que envolvem o nosso corpo e a nossa alma, equilibrando, fortalecendo, nos dando coragem, nos dando fé, alegria em nosso coração, esperança, que nós possamos nos sentirmos
encorajados a enfrentar os desafios, que nós possamos nos despir do medo, da incerteza, que possamos acreditar que Jesus está ao nosso lado, que nós somos filhos de Deus e que somos fortes, que possamos aprender, Jesus, a termos lucidez para entender os seus ensinamentos e coragem para colocarmos em prática. Que essas energias, Jesus, possam nos dar saúde, nos dar equilíbrio, que as nossas células doentes possam se transformar em células saudáveis, que, que tudo aquilo que estiver em desarmonia possa ser equilibrado, que nós possamos estar envoltos nessa cúpula luminosa, como se estivéssemos dentro de uma bolha extremamente colorida. E essas energias brilhantes e reluzentes dão um enorme bem-estar a cada um de nós. E com as nossas orações diárias, nós vamos mantendo esse foco de energia ao nosso lado até uma próxima oportunidade. Jesus querido, nós agradecemos a Deus, o nosso Pai, pela vida e por essas energias que Ele permitiu que, em Teu nome, Jesus, fossem transmitidas para cada um de nós. Que a fé possa nos manter firmes e que possamos, Senhor, estarmos aqui reunidos mais uma vez numa próxima oportunidade. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos a assistência espiritual de hoje. Que assim seja, graças a Deus, fiquem com Deus.